Precisamos da nossa terra. Digo o povo que abandona, digo o povo que avançarei. Essa mobilização hoje, aqui em Brasília, é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra, que hoje estão sendo pisados constitucionalmente, pisados culturalmente e literalmente em seus territórios tradicionais. Hoje pela manhã, índios de todas as partes do país vieram à Assembleia Nacional Constituinte para entregar um documento com suas reivindicações. A visita dos índios foi promovida pela Coordenação Nacional da Campanha Povos Indígenas na Constituinte. Os pontos principais é o reconhecimento pela nação brasileira dos direitos históricos das populações indígenas. Como consequência desses reconhecimentos, a demarcação dos territórios indígenas, a garantia do usufruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas. A Constituinte, ela foi resultado de uma mobilização da sociedade brasileira toda, profunda. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim da nossa história, digamos assim, republicana, né, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. E outro problema é com relação às áreas indígenas, que elas não foram revisadas, ao contrário, diminuiu-se o número de índios e aumentaram-se as áreas indígenas, coincidentemente, no quintal das multinacionais. Isso me preocupa sobremaneira. Nós vemos um risco muito grande, né, de se, no momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Então nós temos que estar aqui presentes, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, tem que estar aqui com as penas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido. Nós fizemos o protocolo dessa emenda, entregamos 45 mil assinaturas aqui. O Congresso vai ter que votar essa emenda, vai ter que debater essa emenda, que chama para os pontos fundamentais, que é a demarcação dos territórios indígenas, o reconhecimento da tradição, da cultura e dos direitos históricos do povo indígena, assegurando o usufruto dos recursos naturais existentes nessas terras como condição para a economia interna das comunidades indígenas, para o projeto de futuro dos povos indígenas. E os índios querem que o plenário da Constituinte altere 2 artigos. Um deles porque tira os direitos dos índios em elevado estágio de aculturação, sem especificar o que seja este estágio. O outro artigo considera os índios incapazes. Quando o próprio presidente da FUNAI forja esse discurso do índio aculturado, ele, na verdade, estava dando munição para os nossos inimigos aqui dentro do Congresso, no debate da Constituinte, para separar, dar tratamento diferenciado para aqueles povos indígenas que já tinham reconhecimento dos símbolos nacionais, tipo a bandeira do Brasil, falavam alguma coisa de português, tinham um contato, sei lá, desde a década de 50, 60 com a sociedade brasileira. A ideia deles é que essa parte da nossa população não teria direito sequer à demarcação dos seus territórios, porque eles não eram mais índios, né? E sobre esses territórios poderia incidir a atividade garimpeira, mineradora, as colônias agrícolas, a colonização direta em cima desses territórios. Pessoa que saiu não é culturado coisa nenhuma, porque a gente tem obrigado a aprender a português. Então, quem preparou isso, o presidente da FUNAI, ele está querendo exterminar o índio tutorado. Então, para poder diminuir o número do índio está na aldeia, ou diminuir também a terra indígena. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa,
Mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Ele foi um dos melhores articuladores políticos da União das Nações Indígenas e foi o melhor advogado dos povos indígenas quando na Constituinte pintou o rosto.